A graça e a paz a todos. Esta é a série Daniele Custódio Entrevista. E hoje eu estou aqui e a minha convidada especial é a pastora Isabela Hora. E desde já eu quero agradecê-la pelo convite a participar desse projeto, do qual eu creio que será bênção para muitas pessoas. E a palavra está com essa linda, com essa preciosidade de Deus. A graça e a paz a todos. Quero agradecer a oportunidade, essa rica oportunidade que a pastora Daniele Custódio está me concedendo nesse momento, e passo agora as suas palavras. Maravilha. Pronta para a nossa entrevista, pastora Isabela? Sim, pronta. Para quem não conhece, a pastora Isabela Hora, ela é representante nacional do CIMI, Conselho Internacional de Ministros Evangélicos nos Estados Unidos, e ela é representante nacional em todo o Brasil, como também é representante diretora-geral do IDC, Instituto Daniele Custódio, em todo o Brasil. E desde já eu quero anunciar a todos que as agendas dela estão abertas. Logo, logo, Deus permitindo, a pastora estará de volta no Brasil. Mas por enquanto, nós estamos aproveitando ela aqui. Tá bem? Pastora, vamos dar início à nossa entrevista então? Vamos. Muito bem. A primeira pergunta que eu tenho a te fazer nesta série é: quando foi a sua conversão? A minha conversão se deu aos 13 anos de idade. Hoje já tem 32 anos que eu conheço a Jesus. Eu digo que eu comecei a caminhada aos 13 anos, eu ouvi falar de Jesus, mas nessa caminhada, em um período, eu realmente tive um encontro verdadeiro com Deus. Maravilha, 32 anos é muito tempo, né? Tem muita experiência aí para contar para nós. E eu estou curiosa para saber. Pastora Isabela, como e quando aconteceu o seu chamado ministerial? Eu acredito que no momento em que eu decidi por Cristo, ali se deu o início do meu ministério. Maravilha. A terceira pergunta é: como você lidou com o seu chamado? Quando Deus começou a falar e a usar pessoas e dizer para você que havia um propósito, um projeto na tua vida, eu não sei se você tem uma história parecida com a minha, porque eu particularmente a princípio eu fugi. Eu corri muito. Como foi? Como que aconteceu com você? Como você lidou com tudo isso? Não foi algo muito aceitável, porque eu comecei muito tempo atrás, e quando as pessoas me chamavam, né, por pastora, eu ficava muito brava. Não apresentava isso na minha face, mas em algumas pessoas eu chegava a dizer: eu não quero que me chame assim. Entendo. Muito bem, sei bem como é. E a quarta pergunta é: quando e como foi a sua entrega na obra? Você disse que já está aí caminhando com Jesus há 32 anos. Como foi essa entrega na obra? Quando foi que você entrou de cabeça, mergulhou, imergiu e disse: vamos lá, é agora? Eu vou fazer 7 anos de ministério local, a igreja que eu faço parte, mas eu mergulhei mesmo há 4 anos atrás, quando eu aceitei a liderança. A liderança que você fala seria qual liderança? A liderança local, a liderança de mulheres, a liderança do coral. Maravilha, é isso aí. E a próxima pergunta é: quando foi que você experimentou o avivamento espiritual na sua vida? Eu creio que essa experiência, ela vem através de um quebrantamento, um arrependimento, oração, jejum, uma entrega. Esse é o avivamento. Muito bem, você inclusive já respondeu a próxima pergunta, porque é isso que eu ia te perguntar: o que você entende por avivamento? Então você entende que o avivamento é o quebrantamento, arrependimento, o arrependimento, uma entrega. Maravilha. Ou seja, a conversão genuína, né? Maravilha. Eu ainda não tinha ouvido isso nas minhas entrevistas anteriores. Viu como é bom? Cada pastor, cada líder, ele tem a sua experiência.
E isso nos traz uma bagagem a mais, um conhecimento a mais, um aprendizado a mais, e que nós possamos continuar aprendendo uns com os outros. E a próxima pergunta, pastora, é como foi o seu crescimento espiritual? Ou como tem sido? Na verdade, nós não devemos parar de crescer, concorda? Sim, concordo. Como foi? Como começou o seu crescimento espiritual? Através, como, de que forma, ou de alguém? Como foi? Ele foi desafiador, ele deu início ali realmente quando eu disse sim, mas todo crescimento ele é gradativo. Todo crescimento ele vai exigir de você. Muitas vezes nós esperamos ou criamos expectativas no outro, mas é você que precisa se posicionar e buscar esse conhecimento para o qual o Senhor te chamou ali para liderar. Muito bem. Muito bem, pastora. A próxima pergunta na verdade não é uma pergunta, é apenas um comentário que vai trazer um conhecimento a mais a respeito de você e do seu ministério. Você foi ordenada há poucos dias, mas tem coisas que algumas pessoas não sabem, que muito antes de receber o óleo sobre a cabeça, você já exercia essa função. Ou seja, você inconscientemente, sem saber, já era uma pastora atuante e nem percebia essa função. Muito bem. Quando e quando começou o seu ministério pastoral? Por favor. Bem colocadas as palavras, viu, pastora? Eu realmente não sabia que eu estava exercendo. E em 2014, 2015, eu trabalhei numa empresa e como diretora nessa empresa, eu fazia um trabalho de visita nas casas, eu reunia mulheres na minha casa e ali, na verdade, eu já estava começando esse trabalho, esse pastoreio, a qual eu não tinha consciência de que era. Então ali eu reunia as mulheres, eu fazia visita, e cada vez que eu fazia visita, que era um trabalho direcionado à venda, eu chegava nos lares, havia uma necessidade. E eu brinco até com a mulher que me acompanhava, porque eu fazia o meu trabalho e quando eu via, já tinha uma mesa posta, uma mesa preparada para ouvir a palavra, pessoas aguardando para que eu fosse orar por elas. E assim se deu. E a minha casa, ela servia para encontros, os quais mulheres iam e elas eram ministradas de manhã, pela madrugada e pela manhã elas eram surpreendidas com café e ministração. Assim começou o ministério, a qual eu não tinha dado o nome de pastor. É muito impactante isso, né? Essa descoberta. Eu também descobri o meu chamado, o meu ministério muitos anos antes. Muitos. Eu não tinha noção, não tinha consciência. Mas é maravilhoso essa descoberta, é libertador, né? Sim, 7 anos, 7 anos, 7 anos na empresa e 7 anos cuidando, exercendo o ministério inconscientemente. Sim, saindo para trabalhar e na verdade era surpreendida e o trabalho era outro, o trabalho era totalmente para o céu. Ou seja, você trabalhava para o homem, trabalhava para o reino. E nem entendia. Não entendia. Isso já fazia parte do seu ministério pastoral. Não entendia. Maravilha, isso é ótimo, muito bom. E a próxima pergunta com alguns anos exercendo liderança, como você citou, né, que já tem aí 4 anos trabalhando na igreja, numa liderança local, com mulheres, como também com coral, com esse tempo exercendo, você já tem bagagem, experiência suficiente para falar com propriedade a respeito desse assunto e orientar aqueles que estão começando agora, sim ou não? Sim. Com certeza, ainda que nós digamos, mas são apenas 4 anos. 4 anos não é 4 dias, né? Tem experiência, tem bagagem, tem coisa aí para compartilhar com quem está começando agora, certo? Certo. Muito bem. Você poderia nos dizer algum ponto positivo, tipo, o que você fez durante esse período exercendo liderança, que deu certo, que funcionou, que fluiu, que alavancou, que você olhou, fez uma análise, avaliou e disse, olha, isso é bom. Que ponto positivo é esse? Sim, somando os 7 anos da empresa, esses 4 anos ali de igreja local, aprendendo realmente dentro do campo, lidando
diretamente com todas as situações e necessidades das pessoas, eu posso te dizer que um dos grandes segredos e ponto positivo hoje que eu diria e deixaria de conselho para quem está iniciando é assentar-se para aprender. Não tem outra forma, é aprender, ser sensível à voz de Deus, ter comunhão, não restringir o conhecimento somente em momentos de culto, mas na sua casa. A sua casa precisa ser a extensão do conhecimento daquilo que você está exercendo. E a primeira coisa que eu acredito que é necessário, precisa ser feito, um líder, uma pessoa que está iniciando, ela precisa sentar para aprender. E o interessante é que a tua orientação e o teu conselho é algo que nós, principalmente nós, que viajamos muito, que palestramos, que instruímos e que ensinamos, a gente vê que muitos hoje se sentem conhecedores de tudo, não têm essa humildade para sentar e aprender. E no seu ponto de vista, o seu ponto positivo seria isso. A melhor coisa é sentar para aprender. Infelizmente, muitos hoje querem estar de pé, querem estar ensinando, mas ainda não passaram pela cadeira da humildade, para sentar, aprender, ser treinados, E antes de sair por aí fazendo de qualquer maneira, precisam aprender. É isso? Muito Sim, precisamos sentar, aprender e precisamos, porque como vamos fazer aquilo a qual o Senhor confiou a nós, se não sentarmos para aprender e ouvir a voz dele? É verdade. E a próxima pergunta é, em todo esse tempo aí de exercício de ministério pastoral e liderança local, eu tenho certeza que houve pontos negativos. Sim. Você poderia citar aí pelo menos um erro, algo negativo que você fez e você não faria de novo? Não, esse caminho aqui eu não traçaria novamente. O que seria? Eu acredito que o ponto negativo e o mais pontual nessa minha trajetória foi chegar no templo, na igreja, e não querer fazer aquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu acredito que isso foi um tempo que eu aprendi, mas foi um tempo que eu atrasei também aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Entendo. O ponto negativo, então, seria você acredita que retardou algumas coisas na tua vida. Exato. Por medo? Eu acredito que sim também. Medo. Porque sentimos medo daquilo que nós não conhecemos. Exato. É verdade. Muito bem. Então é isso. E que conselho você daria para uma pessoa que, assim como você, hoje sabe que tem um chamado, que Deus tem um ministério para ela, uma missão, uma obra para ela fazer, e ela está ali tipo, vou não, ainda não. Qual seria o conselho? Não tarde. Não tarde aquilo que Deus tem e queira viver todas as coisas que Deus já tem designado para a sua vida. Porque você pode viver sim uma vida que é abundante dentro de tudo aquilo que Deus tem para você. Olha, tá vendo? Vocês estão ouvindo, né? Presta atenção, bom recado. Olha só, muito bom. E na sua opinião, durante a sua experiência como líder, eu tenho as minhas, eu tenho certeza que cada líder tem também. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou durante a liderança? A maior dificuldade é você entender que você precisa ouvir a voz de Deus e seguir as diretrizes que Deus te dá, e não a voz da multidão. E é uma grande dificuldade, porque todos querem que você faça da forma que eles querem. E você precisa olhar para o Senhor e dizer, Senhor, de que forma que o Senhor quer que eu faça? Ou seja, entre ouvir a multidão, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ainda que desagrade o homem. Sempre. Ainda sempre. que o homem não compreenda. Sim. Sempre. Ainda que hajam críticas, levante. Sim. Porque o respaldo vem dele. A maior dificuldade, então, você diria que seria ter
que se posicionar, ouvir e ter coragem para fazer, porque tem que ter, né? Tem que ter coragem. Porque muitas pessoas hoje, elas se trancam, elas entram para dentro de si, elas não assumem, ou elas deixam de fazer a vontade de Deus ou a direção de Deus por medo do que a multidão vai pensar. Exato. As pessoas estão muito preocupadas hoje com as vozes externas. Exato. Seria isso. Exato. E a sua orientação seria essa. Ouça a voz de Deus. Sensível à voz de Deus. Ou seja, melhor obedecer do que sacrificar. Muito bom, muito bem colocado, maravilha, ótimo. E a pergunta que eu tenho, pastora Isabela Ora, essa aqui é quase impossível não ter. A pergunta é, houve marcas? Muitas marcas. Muitas marcas. Quer falar sobre alguma, não? Eu acredito que quem vai assistir e que já é líder sabe que tem marcas. Eu acredito que uma das marcas profundas que um líder carrega, além, entre outras, é a solidão. Muitas vezes, né? Nos sentimos sozinhos. E muitas das vezes a gente se sente sozinho mesmo em meio à multidão. Exatamente. Meia multidão. Em alguns momentos, até eu acredito que você vai concordar comigo, tem momentos que pessoas batem no nosso ombro, apertam na nossa mão e até dizem, estamos juntos, sou contigo. E na verdade você vai ver, na hora que você realmente precisa, não tem ninguém. É só você e Deus. Você compreende e não é compreendido. Por isso acaba vindo a solidão. Essa é uma das marcas da liderança. Como eu sempre digo, vem junto do pacote. E a próxima pergunta é, como você superou isso? Ai, que grande desafio essa pergunta. Deus, aquele que chama, é aquele que capacita e é aquele que sustenta. É aquele que nos faz realmente prosseguir. Caminhar. Ele que nos sustenta. Ou seja, a tua superação está em Deus. Se não fosse Ele, você não estaria aqui, não. Eu creio. Muito bem. E que conselhos você daria hoje a quem está passando por algo parecido? Está na mesma situação. Ou talvez está se escondendo, ou está deixando de abraçar aquilo que Deus tem para ela, para ele, ou talvez está se sentindo sozinho, sem apoio. O que você tem a dizer? O maior apoio é o nosso Senhor. O que Ele disse está dito. Se Ele falou, está falado. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir. Importa que cada um de nós devemos perseverar, confiar no Senhor. Mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando tudo parece desafiador, é necessário confiar no Senhor. Interessante, você fez me lembrar daquele louvor que diz assim: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Seria mais ou menos isso. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de ti. Sua destra te sustenta e te faz prevalecer. Olha, a primeira entrevista que eu louvo, hein? Eita glória, é a presença. Amém? Toda glória seja dada a Deus. Pastora Isabela, muito bem, querida. Que entrevista maravilhosa. Que ou quais conselhos você dá a quem tem o chamado ao ministério pastoral?
O ministério pastoral, esse que foi me apresentado sem saber que eu já estava exercendo, conselho que eu daria à pessoa: submissão, busca, renúncia, entrega, obediência. Nós precisamos diminuir muito para que de fato Cristo apareça em nós. Eu acredito assim. Então, quem deseja, quem quer, vai precisar renunciar muito. E sabe que renunciar, muitas vezes a gente acha uma facilidade de renunciar aquilo que nós nem temos, algo que fazemos e deixamos e entendemos que isso é uma renúncia. Mas muitas vezes você já tem uma vida, você já tem uma estabilidade, você tem outras coisas. E aí a renúncia é maior, porque o Senhor te chama para esse ministério. E a dor da renúncia é uma dor muito profunda. Exato. Existe a renúncia e existe a auto-renúncia, né? O renunciar e deixar muitas coisas que são necessárias, e existe a auto-renúncia, que eu acredito que seja pior ainda. Porque você dizer assim: Deus, cumpre em mim o teu querer, faz da tua vontade, do teu jeito, do teu modo. Sim, não é fácil, mas é necessário. Foi essa oração que eu fiz mediante uma palavra ministrada, e eu lembro que a pastora orou comigo, e naquele momento ela foi fazendo, ainda que custe, para Isabela. E eu digo que naquele momento eu não deveria ter concordado, mas eu concordei, eu disse amém. E realmente aquilo custou mesmo, porque vai custar. Eu acredito que a primeira coisa que a pessoa tem que estar disposta é saber que vai custar, e vai custar mesmo. Ou seja, existe um preço. Existe um preço. E não é barato. Sim, não é barato. Vai ter muitos dias de lágrimas. Muito bem. Pastora Isabela, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que estão no Brasil. Estou falando do Brasil, bem mesmo, claro. Para aqueles que estão no Brasil e desejam fazer missão em Portugal. O que você pode falar da sua breve experiência aqui na prática? Que desafio! Porque existem muitas pessoas que sonham, desejam estar aqui, fazer missão. Sim. E nesse período que eu estou aqui, eu posso ver que não é algo muito fácil. Já começa você saindo do seu país, já não é algo tranquilo, não é algo fácil. E chegar aqui, eu tenho visto que as pessoas, elas vêm com essa expectativa e muitas vezes despreparadas, e são surpreendidas aqui. E algumas até frustradas. Se frustram. Não é igual no Brasil. A missão aqui é diferente do que nós entendemos, vamos colocar assim, né? Como missão no Brasil. Exato. Tem que vir disposto a servir e enfrentar grandes desafios. Eu não quero fazer como os espias, né, que somente Josué e Caleb viu coisas positivas, mas eu quero dizer que mesmo quando você vem, você tem que ter certeza que Deus realmente te deu aquela terra. Exato. Você precisa ter isso muito certo, porque se você tiver isso muito certo, ainda que nessa terra se apresente gigantes, mas se Deus falou que te deu essa terra, Ele vai ser contigo. Do contrário, não faça. Ela nem sabe, mas Deus está usando ela para falar comigo. Você vê nitidamente Deus falando. Eu pedi para você falar sobre isso, porque como eu já estou aqui há 2 anos, quando eu falo com pessoas a respeito disso, da dificuldade, aparenta que a gente está querendo jogar areia no sonho das pessoas, ou como se nós não quiséssemos que elas viessem para cá. Na verdade, o objetivo é realmente abrir os olhos das pessoas e fazê-las entender que o Brasil ainda é um ótimo país para fazer a obra de Deus e fazer a missão.
Mas, infelizmente, existem algumas pessoas, pastora Isabela, que eles acham que a gente está tentando matar os sonhos, paralisá-las ou tentar impedi-las. Esse não é o objetivo. Então, você já está aqui há um mês, você tem acompanhado, tem vivido, tem praticado, tem exercido e tem visto aqui que até diretamente no reino espiritual, principal e potestade aqui é totalmente diferente do Brasil. Sim. Fazer a obra aqui não é fácil, Sim. é muito difícil em todos os aspectos. Mas é como a pastora disse, quando é Deus que envia, quando é Deus que manda, quando é Deus que diz, eu te entreguei, eu te dei, é teu, aí sim, se toma posse da terra e fica ali, porque Deus vai lutar, vai vencer, vai suprir, vai ajudar e vai cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Não é isso? Mas, muito obrigada mesmo por você colocar bem as suas palavras a respeito disso. Porque é muito comum, eu recebo mensagens, áudios de pessoas que estão no Brasil com esse sonho. Eu sempre digo, se você tem um sonho de vir a Portugal ou de conhecer a Europa, se você tem condições, se você pode, venha. Sim. Mas venha a passeio, venha passear, venha espiar a terra, venha conhecer, antes de você jogar tudo para o alto, abrir mão da sua família, da sua casa, do seu conforto, de tudo que você possui e vir para uma terra árida, desconhecida, uma terra muito difícil, tá? Mas se você pode vir passear, faça com a pastora Isabela Hora. A pastora Isabela Hora veio aqui, conheceu Portugal, esteve em Paris, está aí toda europeia, né? E agora está aí voltando para o Brasil, Espanha, está voltando para o Brasil com uma bagagem a mais, com uma experiência a mais, né? Com tudo novo na vida dela, pronta e preparada para um novo tempo. Amém, pastora? Amém, amém, eu creio. Minha querida, eu agradeço mais uma vez pela sua participação. Fique à vontade para deixar suas palavras finais. Esse momento é todo seu. Obrigada, eu agradeço bastante mesmo a pastora Daniele Custódio por essa oportunidade, né, e agradeço também a minha pastora local, a pastora Edneia, por tudo também, pelo aprendizado, por me ajudar a chegar até aqui e por tudo que Deus tem feito e derramado sobre a minha vida aqui neste lugar. Meu coração assim transborda de alegria e eu quero te dizer, viu, pastora Daniele Custódio, muito obrigada por tudo que você tem feito. Eu descobri nesse período que eu estou na sua casa o quão doadora você é, o quão você libera tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida, o quão você tem prazer em capacitar as pessoas com tudo aquilo que Deus te deu de conhecimento. Eu sou muito agradecida e eu creio que vai ficar registrado. Sou muito agradecida a Deus pela sua vida. Muito obrigada por tudo, porque pode ser 30, 60, eu não sei exatamente o período que o Senhor vai me permitir ficar aqui. Mas a bagagem que eu levo daqui, ela é muito grande. Então eu quero agradecer pela sua vida, pela sua casa, pelo seu ministério. Amém, glória a Deus. Não pode fazer eu chorar, vai ficar feio na entrevista, né? Mas amém. Eu quero agradecer a você mais uma vez, eu quero agradecer, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Continue acompanhando a nossa série pelo canal do YouTube e também acompanhe os nossos trabalhos realizados e publicados em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a sua vida, a graça e a paz e até a próxima. Até a próxima, em nome